Mas você tá elegante hoje, hein, Fernando? Caramba, hein? Ó, tá elegante hoje, hein? Eu sei por que você tá elegante. Porque nós vamos falar de arte hoje. Você é arquiteto, né? Você conhece a Faculdade de Belas Artes de São Paulo? Conheço. Conhece? Conheço. É nada. Conheço, claro que conheço, pô. Sou arquiteto, cara. Ó. Então você vai falar hoje com um cara que estudou lá. Maravilha. Ele é formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Ele é ilustrador, designer gráfico e diretor de artes. Ele se especializou num nicho que você gosta muito, musical. Você é fã de alguma banda? Fã, assim, fã? Você sabe que é um cara fã? Sei. Você é ou não? Cara, fã mesmo eu não sou não, cara. Mas as bandas dos anos 90, 80 e 90, pode colocar qualquer um aí. Eu vou falar assim, o Traje a Rigor. O Traje a Rigor. Agora, você é arquiteto, tem rivalidade com os engenheiros do Havaí? Jamais. Olha só, ele produziu criações assim para várias bandas e artistas desde os anos 80, 90 e principalmente para os engenheiros do Havaí, com quem ele mantém um laço de amizade há mais de 30 anos. A gente vai conversar hoje com o Andrews Lima. Maravilha. E aí, como vai? E aí, meu amigo, tudo bem? Bem. Pô, veio de longe, hein? De longe. A gente tá chique, Fernando. O cara veio lá de Jundiaí. O cara veio lá de Jundiaí. Passou aqui na Vila Hélio. Aqui, ó, Passei na Vila Hélio. Fiquei encantado ali na Vila Hélio. Engenheiro do Havaí, o Beto Gessinger, não tem como, né? Não tem como, não... Agora a gente vai ouvir a história. Né? Agora a gente vai ouvir uma boa história aí. Bacana. Não dá spoiler. Não dá spoiler. História tem. Vamos ouvir a história do Andrews. Com certeza. Mas, Andrews, obrigado. Ô, Marcão, por ter vindo. eu que agradeço. Valeu, Ele muito tá aqui obrigado. para escutar. O Andrews, não sei se você lembra, não sei se você não estava aqui na entrevista do Humberto, né? Do Humberto, tava, daquela banda que não nunca tava. existiu. É. A camiseta que ele tá usando ali, ó, do Só Uma Vez, é da música da banda que nunca existiu. E quem falou pra gente do Andrews foi o Humberto. Isso, e ele deu uma baita força na época do episódio que a gente fez da banda que nunca existiu, e citaram ele, que foi ele que fez a ponte ali com o Augusto Lix, os engenheiros. E hoje nós vamos ver a história dele. Vou ver o meu lado. Né? Você começou nesse negócio de arte ainda criança? Como é que é? Então, Marco, assim, tipo, a minha memória como artista é desde pequenininho, né? Então, assim, até onde eu lembro é minha mãe me dando papel para desenhar, porque senão eu ficava rabiscando as paredes em casa. É mesmo? E eu não sei se você te lembra nessa época, a gente ia na padaria e não tinha esse negócio de pãozinho francês, assim, era tipo bengala, assim, e rolava no papel, na folha. E, assim, não tinha dinheiro para ficar comprando folha o tempo todo, e minha mãe ficava colecionando aquelas folhas da padaria. Tanto que tinha expressão, né? Que foi feito em papel de pão, né? Exatamente. Essa expressão, né? E eu me lembro muito dos meus pais, assim, ficar guardando aquelas folhas lá para eu poder ficar desenhando, né? Recortava bonitinho, fazia uns bloquinhos, assim, né? E aí eu ficava desenhando ali, cara. E a minha lembrança é de pequenininho, sei lá, 7, 8 anos, já tá fazendo coisa em casa lá, desenhando. E personagens, assim, o que você gostava? Então, eu assistia muito desenho variado, assim, né? E como eu acho que toda criança vê Gibi da Turma da Mônica, essas coisas assim, né? Eu gostava muito mais de ver histórias em quadrinhos do que coisa de televisão, desenho. Sim, né? Certo. E aí, só que eu não era muito assim, eu gostava mais assim, conforme eu fui crescendo ali, pegando meus 12 anos, 13 anos, eu gostava mais daquelas histórias em quadrinhos em preto e branco, assim, tipo Chiclete com Banana. Tá. Tipo assim, já comecei a passar pra esse lado, assim. Já um humor mais ácido. Mais ácido. Angelina. Eu já tava mais velho um pouquinho, né? E tanto é que se for falar de influências assim... Revista Média, eu colecionava. Nossa, lembra da Revista Média? Era demais, cara. Demais. Pra mim, assim, Revista Média era o supra-sumo, assim, Era muito louco. Era muito louco, cara. Muito louco. Era Playboy que a gente podia ouvir. Já ver, né? Mental, né? Já começava ali, né? Eu vejo o seu traço, assim, né? Tanto nessa ilustração, que como algumas outras que eu vi. E lembro um pouco aquela época, assim, eu lembro do Recruta Zero. Recruta Zero. Recruta Zero, verdade. Dele, né? Eu já assisti, eu li muito Recruta Zero também. Verdade. E eu peguei, assim, a minha influência maior era dessa galera aí, cara. O Angeli, pra mim, era o maior de todos, assim. Eu gostava demais dele, nossa. Até pelas sacadas, né? Os Sacar, personagens. A forma como ele via as coisas, assim, via de uma forma... Tipo, ele tinha uma mente
totalmente assim diferente em relação à coisa, a coisa urbana, né? Coisa urbana. Até porque, por exemplo, o Bob Cuspe, por exemplo, na época o movimento punk estava altíssimo, estava lá em cima. Nossa, muito demais. E tem os escrotinhos também. A Rebordosa é ele, né? Rebordosa tipo, é as neuras dele, né? A Rebordosa é ele, na verdade. Manja, né, Rebordosa? Aquela que vivia na banheira. Assim, cara, ele era drink, demais. Cigarro, seringa, tudo. Lembro. E ele era legal. Eu tenho uma imagem até hoje. Como ele desenhava direto e tal, ele colocou na janela do quarto dele, tipo, cartoon 24 horas. Então, tipo assim, o cara tava sempre fazendo desenho ali, né? Tinha aqueles displays assim lá fora. Mas, assim, a minha influência de artista, assim, vendo esses artistas, era essa época do Angeli, do Glauco, Laerte, o Adão. O Garay. Esses caras, pra mim, né? Sempre foram maiores. Já vi muitos outros, assim, mas pra mim esses caras eram os maiores, assim. E quando que você percebeu que você ia... Você falou, não, isso aqui é minha profissão. Quando é que você percebeu? Porque você deve ter feito outras coisas até você se posicionar profissionalmente. Isso, profissionalmente foi assim. Eu sempre fui muito conhecido assim pelos meus desenhos, né? Tanto na época de escola e tudo mais, né? Como ganhar dinheiro com ilustração, nessa época eu não tinha essa coisa ainda, né? Mas aí o que acontecia? Por conta de eu saber desenhar e dom artístico, essas coisas assim, eu, por necessidade, assim, eu cheguei numa professora minha lá, ela trabalhava numa empresa têxtil na época lá, né? E eu fiquei enchendo o saco dela, falei, pô, eu só tô desempregado, falei, mas arruma um trabalho lá e tal, né? Não sei o quê. Aí ela pegou e me arrumou um trabalho, falei, não, vai lá fazer um estágio nessa empresa. Eu fui, né? E nesse estágio, como eu já tinha essas habilidades de desenho, o cara falou, não, fica aí, vai, a gente faz um desenho aqui, um desenho ali e tal, não sei o quê. E geralmente, desenho para estamparia, era outra coisa, entendeu? Mas era arte, né? Sim. Foi aí que eu acabei migrando pro design gráfico. Eu não sabia mexer com computador, não sabia nada, aprendia tudo ali. Você trabalhava com o quê? Que tipo de desenho? Desenho e técnica, né? A técnica. O que você usava? Não, cara, eu, assim, Nessa estamparia, era o que? Era silk screen? Não sei se então, era silk screen. Aí você fazia um desenho para virar uma tela. Isso, para virar uma tela. Geralmente a gente usava o nanquim para fazer algumas coisas, né? Isso, usava o nanquim ali para fazer os desenhos e tal. E aí, como já estava nesse processo digital, nessa época, eu entrei nessa empresa em 97. Estava bem no comecinho ainda da internet, estava começando isso aí, né? Perfeito. 96, 97. E aí eu comecei a trabalhar com a parte de transferir aquele desenho para o computador. Então, eu escaneava aquilo que eu fazia e o restante colorir tudo no computador. Dar relevo, né? Foi aí que eu migrei para o design gráfico. Tipo, aí comecei a entender os programas, tal, naquela época, tal. E os programas na época não eram igual hoje, né, cara? Não tinha tanto filtro, né? Não tinha. Você tinha que ter uma baita noção, né? Ainda tinha muita arte, assim, né? Para você transferir, né? Então, assim, aí eu consegui fazer essa migração de fazer na mão e usar o computador ao mesmo tempo. Mas, assim, mas eu não exercia o lado do cartoon. Era uma empresa que tinha um desenho específico, então eu tive que me adaptar a isso, né? Então eu tive que adaptar numa forma de trabalhar. Para você trabalhar com uma coisa que você gostava. E aí foi esse momento que eu migrei para o computador e o design gráfico, né? Mas, assim, nunca deixei de lado paralelo trabalhar com cartoon, né? Que você sempre gostou. Que eu sempre gostei. Então, assim, aí por um bom tempo na minha vida eu fiz isso. Eu trabalhava em empresas e, paralelamente, fazia meus trabalhos artísticos, né? Como cartunista, ilustrador e tal, né? Cara, eu conheci um desenhista que trabalhava com aerógrafo, cara. Uma caneta, assim, pra... cara, nossa, tem muito como se fosse um sprayzinho. O cara fazia degradê, fazia relevo, tudo com uma caneta que era um spray. Sei, qual que é. Cara, doideira. Que dá esse peso, né? Que dá tem que ter O cara fazia embalagem de brinquedo. O cara fazia embalagem para uma fábrica de brinquedo na mão. Doideira, cara. Doideira. Cara, você até falar assim, aqueles cartazes também de supermercado, né, cara? O cara fazia a forma, cara, uma arte. Lógico que é uma arte, assim, muito louco, né? O cara que faz isso. É embaçado, né, cara? Não, Inclusive faz até hoje, o cara... Sim, o cara faz da mão, né? O cartazista lá, o cara... Faz. Exatamente. É outro tipo de arte, mas é... Não, você pensar que hoje você tem, por exemplo, uma impressora 3D, né? Porque, por exemplo, estava falando de brinquedo nessa época, o
cara ia criar um boneco, uma boneca de personagem, alguma coisa, eles contratavam um escultor, o escultor fazia a escultura baseada na foto do artista, né, da pessoa. Aí aquilo, ele dava um volume, né? Ele dava, aí fazia aquilo na argila primeiro, fazia um tratamento naquilo, aquilo transferia para gesso, uma coisa assim, para daí ter a forma para começar a fazer a injeção, né, de plástico para poder fazer os personagens. Hoje você consegue fazer essa forma toda numa impressora 3D. Sim. Com perfeição. Aí começa louco, a vir, né? A tecnologia. É, a tecnologia Coisa louco, né? Assim, é artístico, mas são outros mundos. São outras técnicas, são outras coisas, né? São outros conceitos, são outros... Tanto é que ainda hoje existem os caras que são escultores, assim, que você faz, você vê que os caras fazem, assim, cara, independente, assim, se tem que ter tecnologia ou não, cara, é uma arte, assim, você tem ainda uma velha escola, né? Tem. Que começa a fazer isso aí, isso não vai mudar nunca, né? Por mais tecnologia que você tem, ela pode ser aliada, né? Tanto é assim que, tipo... eu faço meus desenhos, por exemplo, eu sempre fiz meus desenhos ilustrando, colorindo com canetinha, o que eu tivesse à disposição ali, né? Hoje em dia eu faço as colorações tudo no computador, mas o traço eu nunca mudo. E, tipo assim, eu faço aquele traço, mas mesmo que eu transfira ele para o computador, eu tento mexer o mínimo possível nele, para manter a originalidade, pelo menos naquilo. Se tiver que ter, assim, fazer os efeitos ali, é legal. Eu faço os efeitos que tem de coloração. Mas o traço, não perde a essência. Para não perder a essência mesmo, E até mesmo, acho que os programas também, eles buscam isso, né? Que, na verdade, assim, vamos pegar um Photoshop, né? Um desenho gráfico, né? Um software gráfico. Não. Tem as penas, né? Você tem a caneta ainda que você tenta buscar... Quer dizer, o próprio software também ele está querendo que você tem, né? Que você busca, né? Para você colocar o sentimento, o traço mesmo, né? Usa-se muito os tablets, né? Eu já usei muito o tablet e tudo mais. A caneta, né? Aquela caneta aqui. Isso, é a caneta do tablet ali. Mas assim... é legal de usar, mas assim, eu quero continuar tendo a minha expressão ali no traço mesmo. Bacana. No traço, no grafite. Na caneta e... O Fernando também é assim, ó, né? Com seus croquis lá. Que legal. Então, eu ainda preservo, sempre, mesmo porque é produção, né, cara? Aí não tem como. Aí o computador, as coisas... Para poder agilizar no processo. Para agilizar o processo. Mas... durante o processo ali, eu sei que eu sei que imagino, daí eu traço. Claro, é mais perspectiva, né? Mais traços retos, não é tão artístico nesse ponto, mas eu continuo ainda. Que legal. É tudo croquis. Tudo na base do croquis. Resolver na base do croquis. Agora, bicho, a gente começou aqui falando de banda, né? Falando que você navegou bem ali nesse mundo aí. Sim. Você nasceu em Itatiba, foi isso? Nasci em Itatiba. E hoje está em Jundiaí, né? Hoje estou em Jundiaí. E como é que você chegou, né, na cena musical? Com quem que você já se relacionou assim de banda? Para quem que você já... Então, eu assim, eu sou muito identificado por conta do Engenheiros do Havaí, né? E como que foi a história do seu país? Então, em 92, já faz mais de 30 anos assim que eu acompanho. Então, tipo, meu primeiro show da vida foi o Engenheiros do Havaí. Aonde foi? Foi em Itatiba mesmo. Foi meu primeiro show, assim, tipo, eu tava saindo da adolescência, tinha 17 para 18 anos. Nessa época aí era o que? Era o Papo é Pop? Ou várias variáveis. Já tava mais pra frente um pouquinho. Isso, era depois do Papo, isso daí. Depois do Papo é Pop. Maio de 92. Então, quando rolou esse show, tipo assim, foi o meu primeiro show que eu fui e tal. Fiquei, tipo assim, foi aquele lá que bateu, eu falei, porra, é essa banda que eu quero seguir, né? Eu gostava de outras bandas nacionais. Mas você já ouvia Engenheiros, você foi no show, você já conhecia, né? Ou não conhecia nada. Você foi sem conhecer? Não, eu fui... A minha história de relação com a banda foi uma coisa muito louca, porque eu conheci eles pela letra, por conta de um encarte que ficou na minha casa. E, de novo, por conta do desenho. Por quê? Você lembra qual que era? Era várias variáveis. Não, a música, você lembra qual que era a letra? Cara, ou você fala no geral do encarte? Isso, quando no encarte eu olhava lá, tinha as famosas piano bar, tinha muros e grades, tinha várias lá, sonho popular, tudo do várias variáveis. E por que eu fui pela letra? Porque na escola, lá tinha um cara sabia que eu sabia desenhar e tal, ele falou assim, pô, eu vou no show de Engenheiros, quero que pinte uma camiseta pra mim, você não tem a manha de pintar essa camiseta pra mim? Mesmo? Eu falei, beleza, né, cara? Eu nem me ligava esse negócio de banda, nem nada, tal, assim. Eu conheci Engenheiros meio superficialmente, assim, nem... O cara pediu pra você fazer a engrenagem. A engrenagem, ele pediu pra fazer uma reprodução que tem na capa do
do Várias Variáveis, que é escrito Beba Chimarrão, né? Que é uma da Pepsi Cola ali, né? Aí eu peguei e coloquei... Falei, não, beleza, eu faço para você, não tem problema não, tal, não sei o quê. Aí falou, não, toma o encarte do meu disco aqui, você copia daqui e tal. Beleza. Ele me deu o LP lá com o encarte e tudo. E ali que eu comecei a olhar, eu falei, caramba, né? Tem coisa boa aqui. Tem coisa legal aqui e tal. E eu falei, pô, eu quero ir nesse show também, cara. Deu um jeito de ir, fui. E aí, a partir daí que a coisa andou, né? A gente falou, porra, a banda é muito louca e tal. Começou a ouvir outras coisas. Comecei a ouvir até que eu comecei a me interessar, comprei meu primeiro LP. E aí, cara, depois não consegui parar mais, né? Se você gostou já do Várias Variáveis, imagina quando você pegou lá a Revolta dos Dantes. Nossa, aí eu fui buscando a discografia dos caras, né? E aí eu fui juntando ali os LPs e fui curtindo mais. Aí, então, meu interesse começou ali, né? Aí depois disso eu não consegui mais ficar tranquilo. Daí eu comecei a seguir a banda fielmente, assim. Mas eu era... sei lá, eu não tinha muitas manhas nessa época, eu não conseguia ir em shows, assim. Eu trabalhava, não conseguia ir e tal. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 18? 17 para 18 e 18 para frente aí. Não dá, né? Então, e nessa época também, assim, era... Pra ir show também era caro. Era caro. Foi longe, né? Eu morava em Itatiba. E a mobilidade também era outra. E não eram todas as cidades, né? Hoje você vai, as bandas fazem turnê, né? Vai seguindo aí. E eu era muito moleque, assim, também não tinha muito esse macete, assim. Eu comecei a ter a partir de 95 pra frente, assim. Tá. Eu já tava com uns 20 e pouco ali, já falei, pô... Aí comecei a seguir a banda viajando. Aí começava, essa época já era o Simples de Coração, já era uma outra formação da banda, assim. E eu comecei a viajar pra caramba, assim. Então eu comecei a viajar tanto que eu comecei a ter um relacionamento maior com o pessoal que ia, entendeu? Nessa época, você falou, não tinha mais o nome Engenheiros do Havaí, é isso que você falou? Não, eu continuava como engenheiro, mas era uma outra formação. Tá, não era o trio. Lix e Guess, era não, Humberto... Era Humberto e o Carlos, mais um pessoal que dentro, o Deluque, tinha o Ricardo Horn, o Paulo Casarini, era um quinteto. Tá, não tinha o Augusto Lix. Não tinha o Augusto Lix mais, ele já tinha saído já antes, um disco antes. E nessa época foi quando eu comecei a ter esse relacionamento maior com a banda, assim, de conhecer o pessoal da produção e não sei o quê, papapá. Pô, deixa eu pedir pra falar em produção, deixa eu pedir pra produção uma ilustração aqui. Sim, pode mostrar. Ele tem uma ilustração que ele... aqui, ó. Legal. Olha essa ilustração que você fez aqui, ó. Tá. 1985. Mas isso aqui você reproduziu uma foto, isso aqui... Qual que é a história dessa ilustração aqui? A história é até bem bacana, porque o que acontece? Não existia uma foto dos 4 tocando juntos na faculdade. Existem fotos assim separadas. Né? Não tem a do Maltz tocando e o do Humberto é uma foto separada dos caras também. Então, tipo assim, quando saiu a biografia deles do Lucchesi, que chama Infinita Highway, ele me pediu para fazer isso daí para virar um cartão postal que acompanhava o livro, né? E aí eu falei, porra, eu vou juntar os 4, né, cara? Vou fazer os 4 na faculdade. E aí eu eu tenho aqui, quer ver? Tem aí? Produção, passa, por favor, mais uma. Ali tem o Humberto novo pra caramba, né? Ele tá ali no saguão da faculdade. Jovem, e aquele tocando no auditório. Isso aqui é na faculdade? É na faculdade. É tipo antessala do auditório ali, né? Que legal. Pode passar mais uma, por favor, produção. Essa aí é na minha casa. É na sua casa? É na minha casa. Aquele lá sou eu novo, né? E o Maltz foi na minha casa, né? E foi em 97 isso daí. Porque na minha casa eu mantinha tipo um museuzinho da banda, né? Mas que ano que foi isso aqui que você falou? 97. 97? O Maltz já tinha saído do Engenheiros, que ele tinha brigado lá com o Humberto e tal, tinha saído do Engenheiros. E como eu tinha esse relacionamento, assim, de conhecer o Maltz nessa época já, né? Quando ele saiu da banda, a gente ficou meio que ajudando ele, né? Nessa época, com os projetos que ele tinha lá, né? E então ficou muito próximo. Aí teve uma vez que a gente arrumou um programa de rádio lá na minha cidade. E ele foi na minha casa daí, nesse dia. Autografou minha parede e tudo. Que legal, hein? Esse era meu quarto. Você guarda ainda todas essas coisas? Você guarda tudo? Alguma parte, outras partes já... É difícil, cara. Depois que o cara casa. Exatamente, tipo, vai mudando de casa, vai perdendo alguma coisa. Mas teve muita coisa que eu acabei deixando com outros fãs, né? Fernando, a Carol jogou muita coisa fora. Cara... Ela joga ainda? É só acumular... O problema é quando era a igreja, né? Que vai lá pra você jogar, né? As coisas fora. Esse cara aqui foi um grande parceiro meu. Esse aqui é o Bola. Ele... Tanto é que tem vários desenhos meus que tem a assinatura Andrews e Bola, porque a gente sempre viajava junto, né? Então a gente era meio parceiro de ideia, assim. Sei. E hoje ele mora lá no Canadá e nem tá mais pra cá, né?
E a gente viajava junto. Aqui Pô, cara, que legal. Esse cara. baixo aqui foi eu que fiz também. Nessa época eu já fazia. Cara, eu ia te perguntar, aquele ali é uma réplica. Mas não é um baixo com corda, tudo. Ele é uma arte. Isso, é uma arte. Cara, parece um instrumento de verdade. Parece, é uma arte. Depois eu vou mostrar aqui, cara. Ele tem ele faz réplica pra você ter em casa, que é um display ali pra você colocar assim de decoração. Isso, é igual. Legal, cara. É igual. Que é a foto do instrumento, você olhando de frente parece real, assim. É bem legal. É muito louco. Que muito louco, cara. Deve ser cortado no laser, né? Aquilo, cortado no laser, aí daí você vai fazendo uma... Daí você pinta. Então, eu uso uma... É adesivado? É adesivado, uma resolução muito boa, né? Com profundidade. Então, nessa resolução, assim, você olhando de frente, com profundidade, parece real. Caraca, você só vai se tocar que não é, quando você chega pertinho. Pode passar mais um, por favor. Sensacional. Pode passar, produção. Aqui, ó. O livro que você estava falando. Ó. Isso, é o livro do Lucchesi. Como é que foi a história desse livro aqui? Você participou de que forma? Eu participei dando bastante dados, assim, da história da banda, né? Com vários registros que eu tinha em casa. Porque eu tenho as fotos originais do primeiro show, eu tenho a fita do primeiro show. Eu tenho vários arquivos que contam bastante história da banda, né? Então o Lucchesi foi na minha casa um dia e ficou lá, né? Passou um dia todo lá colhendo material, né? E por que eu tenho esse material? É porque o Maltz me deu, nessa época, esse material. Pra gente estar tão próximo, ele pegou e falou... A mulher dele falou, não quero mais isso em casa. Ele falou, tem que achar um cara que não vai jogar fora. Exatamente. A gente foi 2 vezes pro Rio de Janeiro pegar material da casa dele, cara. Então, aí eu fiquei com muita coisa. Então, tipo assim, quando chegou as coisas na minha casa lá, eu e o Bola, a gente ficava olhando assim, falei, caramba, o que é isso? Olhava assim, porra, a fita do primeiro show. Eu tenho até hoje guardada, a fita do primeiro show, a foto do primeiro show, as peles que ele usava, não sei o que. Tudo ficou comigo. Cara. Já era história também, né, cara? Já era um conteúdo. Esse livro foi que ano? Esse livro foi em 2010, não, 2015, uma coisa. 2015, 2016. Então, já bem, mas e como que ele chegou até você? Então, foi quem que... Foi essa coisa de ser conhecido entre os fãs. É conhecido entre os fãs, né, cara? Eu sou conhecido entre os Muito fãs, legal, então cara. aí ele chegou até a mim para poder ajudar ele também nessa parte aí biográfica, né, dos materiais, assim. Né? E aí... que o fã-clube também, nessa época, era... Cara, era muito forte. Eu não sei hoje, né? Hoje não deve ter tanta influência, né, cara? Mas tem, cara. Os caras são... Não, os caras são fortes. E depois eu até posso contar em relação a isso, sobre... Não tô falando fã-clube dos engenheiros. Tô falando a formação fã-clube, né? Era algo muito... não, era hoje muito nem mais, tanto, mas naquela época era muito mais, né? Toda a banda tinha, né? Cara, tinha o programa do Serginho Gross. E ali se fazia a história da banda, né? Porque a galera era doente quase. Era bem isso mesmo. Agora, quando a gente mostrou aquela ilustração no começo, você citou esse livro. Sim. Que você falou que você fez aquela ilustração em função desse livro, não era isso que você estava falando? Isso, em função desse livro. Porque não livro. tinha, acho que, uma imagem com todos. Isso, com todos, então eu fiz o cartão postal desse livro. E essa ilustração está no livro? Não, essa ilustração foi a parte. Foi a parte, que era... Um cartãozinho postal mesmo. Cartão postal. E ali foi baseado em fotos que o Maltz te deu, então? O Maltz me deu, isso. Porque eles estavam na faculdade, né? Na faculdade. Então, só que as fotos, o que acontece? As fotos são meio que fragmentadas. Então, tem uma parte que tem uns caras, tem outro e tal. Aí eu fiz ali a mão de juntar. Você juntou todos os caras que tocaram junto da primeira formação. Pra existir pelo menos uma foto que tem os 4 ali. Aquela formação que tá na ilustração durou... Porque na minha cabeça só veio os 3. Assim. Tá. Aquilo lá durou quanto tempo? Aquela da foto... Durou só um dia. Só foi aquele show? Só foi aquele show, porque se você olhar naquela foto lá, tem um guitarrista e é o Carlos Stein. O Carlos Stein, ele foi tocar... Isso, tá vendo aquele guitarrista ali? Ele toca no Nenhum de Nós. Esse aqui. Ele toca hoje no Nenhum de Nós. Desde sempre ele toca no Nenhum de Nós. Só que o que acontece? Nesse dia, eles tocaram essa formação, só que quando foi voltar, eles tocarem novamente, o Stein já não estava mais, porque ele foi viajar, foi fazer uma coisa lá, ficou só o trio. Esse trio foi o que gravou o primeiro disco da banda. Só uma curiosidade inútil. O baixista... Só uma curiosidade inútil. Nesse dia eu estava fazendo 7 anos. 11 de janeiro. 11 de janeiro? 11 de janeiro, 11 de janeiro, meu aniversário. Olha, você está diante. 7 anos. Você está diante de 2 entrevistadores que têm TDAH, então você tem que ter paciência com a gente.
Cara, eu tenho uma curiosidade inútil. Não, é que bate o olho assim, não tem como. Eu tenho uma leve desconfiança que eu tenho também. Então, deve ter, cara. Nem sei o que você ia falar, mas chega aí. Já zoou. Não, eu ia perguntar se o baixista não era Humberto no início. Não. Nesse início, o Humberto tocava guitarra. Ele tocou guitarra no primeiro disco. Depois, no segundo, Revolta dos Dantes já era baixista. Já trocou, que daí entrou Augusto, tudo, né? Mestre, né? Nossa. Cara, fera demais. Augusto é demais. E foi isso, né? Então, essa formação só durou esse dia, mas daí depois só ficou os três para fazer o Longe Demais das Capitais, que foi a formação que o Humberto era guitarrista, mas depois virou baixista no Revolta dos Dantes. Não, bacana. Beleza, produção, pode voltar a tela. Pode deixar no logo do podcast. Pode deixar no logo do podcast. Aqui, ó, vamos aproveitar só comentar essa foto que você falou das peles, né? Isso aí também. As peles da bateria. Foi o que eu ganhei do Maltz, né? Mano. Esses são os peles. Esse material você tem ainda? Tenho. Na verdade, hoje em dia eu tô com... E aquele macacão laranja ali? Aquele macacão laranja é o Maltz que usava. Ele chegou a usar em alguns shows antológicos, né? E essa foto, eu cedi esse material pro Lucchesi também fazer uma divulgação em Manaus. Então, todo esse material eu mandei para ele lá para Manaus, né? Ele me mandou de volta de novo. Mas esse macacão é muito louco, nossa, o Maltz ele usou várias vezes. E essas peles são as que ele usou em turnês, né? O meu primeiro show foi essa pele aqui, ó. É a original aí, ó. Essa daí. Tava no... Essa aqui? Essa daí. Tava no show que eu fui a primeira vez. Você foi em São Paulo esses dias aqui? Dia 8, acho que eles vieram aqui em São Paulo. Você tava lá? Você foi no show? Não, nesse agora não consegui. Mas do Lix Maltz? Tava, lógico que tava. Que você falou engenheiro, você tava com engenheiro na cabeça. Não, esse que não, o Lix Maltz tava, eu não sei. É que é difícil separar, né? É difícil separar, não, com certeza. E aí a emoção de ver os caras ali. Cara, demais. Quanto tempo você estava sem ver um show assim deles? Então, na verdade, eu já tinha ido num show antes, que eu fui no primeiro show lá em 21 de abril, lá em Porto Alegre. Tá. Eu fui na estreia. Esse foi legal. Esse foi o segundo que eu fui, mas... Esse foi uma emoção especial. Foi demais. Eu fiquei super emocionado, cara, porque eu tava vendo ali um cara que eu vi há 30 anos atrás, né? E ver o Augusto tocando de novo. O Maltz eu já tinha visto tocar algumas vezes já, né? Porque o Maltz ele já estava mais tocando. Mas o Augusto não, né? O Augusto ele foi um cara que ficou no ostracismo, assim, ficou na dele lá, sem tocar nada, e depois retomou de novo a tocar, né? E foi uma emoção muito grande, cara. Cara, como é que é? Conta um pouco do que é essa hora de vida de fã, né, cara? Isso é curioso. Você ouve muita crítica da família, cara, para com esse negócio aí. Quando eu morava com meus pais... Isso é coisa pra menino. Não. Pior que não, cara. Assim, eu ouço muito pouco. Algum outro amigo encheu muito o saco, né? Depois ser fã. Curte o Humberto. Eu falo assim, você curte o Betinho. Não sei o quê. Eu fiquei tirando barato, né? Mas assim, não, cara, eu acho que é um universo assim que tem muita gente que ainda... Quem critica sempre porque ainda tá meio enrustido ali, porque o cara gosta... Quer cair ele quer também, ele gosta de um artista, mas ele fica... Não gosto tanto, não. Eu acho besteira isso aí, eu acho que eu sou fã, eu sou um fã que acompanhava a banda, mas tive a boa sorte de poder estar muito próximo. Então eu fiz... de fã eu consegui fazer trabalhos com o Humberto, com o Augusto e com o Carlos. A formação clássica, eu fiz trabalho com os três, né? O que você já fez com eles, assim? Humberto, escultura, desenho, o que você fez? Isso, Humberto, por exemplo, além de ter feito várias ilustrações que ele mesmo já divulgava nos sites dele, em produtos dele, ele tem no livro dele, o Pra Ser Sincero, que é uma autobiografia que ele tem, as minhas ilustrações estão todas lá. É mesmo? Que legal. Caraca. Tem várias ilustrações. Se você pegar o livro lá, tem lá os desenhos lá. Legal, cara. Então, assim, E depois, com o tempo, ele também utilizava os desenhos para fazer algum tipo de produto, ou ele usava para divulgação também. Então, assim, tinha essa conexão assim sempre, né? Hoje em dia não tanto mais, mas de vez em quando ainda surge alguma coisa ou outra para fazer de desenho com ele, assim. E com o Augusto e com o Carlos a mesma coisa. Quando eles tinham algum tipo de projeto, assim, eles me chamavam e eu ia lá fazer alguma coisa, né? O Carlos, quando tinha os projetos dele lá, sei lá, Maltz Band, algum desenho, uma coisa que ele tinha inventado de produto dele, eu fazia ilustrações também. Então, tipo assim, eu migrei dessa parte do fã e consegui entrar ali
Agora, dos três ali, você que conhece bem ele, conta aí umas curiosidades dele. Não é fofoca não, viu? Ah, não, né? Fofoca não. Longe de nós, né? Longe de nós. Você gosta de fofoca? Não, eu não gosto não. Qual é a fofoca? Agora vai ser a polêmica. Agora é polêmica. Não, começou, o cara conta. O que é a parte melhor? Conta os lama. Conta os causos pra nós aí. Cara, causas assim, dos três. Ou características dele que... A gente não tem como saber. Então, em características assim, eu acho que... já que a gente tá falando de engenheiros, assim, ser uma banda com os fãs, assim, um negócio muito diferente, né? Porque é diferente, cara. Eu conheço várias bandas por aí. A relação é diferente. É muito diferente, porque eles criaram esse tipo de relação. O Engenheiro sempre foi uma banda na contramão das outras bandas. Tanto é que você vê muitos caras falando mal de Engenheiros até hoje, assim. Porque os caras, eles remavam contra a maré. Dá um exemplo, só pra gente... Cara, quando a época que os caras eram todo roqueirinho na época, os caras que eram, tipo, tocavam um som mais pesado, quando, tipo assim, vinha uma influência lá de fora, um Nirvana da vida, um Chili Peppers, uns caras, sei lá... Os caras queriam ser pesadinho também aqui. Os Engenheiros faziam questão de não ser, entendeu? Fazia questão de não se entregar no ritmo do que estava acontecendo. Né? Num período em Até no estilo também, né? Até no estilo. Então, assim, eles fizeram tantas coisas diferentes em relação a musicalmente, assim, que eles se destacavam demais, né? Porque eles mantiveram, assim, um estilo próprio, assim, sem se vender para nada, né? E, cara, eu acho assim, ali, o pessoal fala muito, assim, de bandas, assim, tipo, você tem uma banda, geralmente você é amigo, né? Tipo, sou amigo do cara, vou tocar essa coisa. Os caras não eram amigos, eles eram, tipo assim, cada um tinha a sua personalidade, cada um tinha a sua vida. É mesmo? Eles só se encontrava na banda. Só se encontrava na banda e não tinha um relacionamento, assim, de amizade, assim. Isso tá em livros. Uma intimidade. Não tinha isso. Além daquilo. Porque eram três pessoas totalmente diferentes. Os três eram assim, não tinha dois que estavam bem, assim? Não, uma coisa muito... mesmo? Cara. Os caras não saíam, vamos no fim de semana não, se encontrar? De jeito nenhum, cara. Os caras terminavam show, cada um ia pro seu canto, na sua vida e acabou. Puta, mas nem a cervejinha no final do show? Chimarrão. Não que tenha, seja assim, com certeza os caras, né, tiveram entrosamento em algum momento. Não, mas ali, eu entendi. Mas assim, eles tinham uma personalidade tão diferente, os três, que quando eles se juntavam, era o Engenheiros do Havaí. Então era um quarto elemento. Tá. De três pessoas diferentes. Quase uma entidade ali. Era uma entidade. Que é o que formou a banda, assim, cara. E isso cativava os fãs por essa coisa louca, né, cara? E eles são aqueles caras que, por exemplo, os caras estiverem no aeroporto, chegam os malas querendo tirar foto, eles tiram, os caras são... Ou eles são meio assim, depende depende da fase, O Humberto é meio mais jogo duro pra essas coisas, não né? Não gosta muito, não. Não deve gostar muito, não. Mas assim, ele, assim, é o que eu falo, ninguém né, cara? gosta, né? É que eu falo, né, cara? Tipo, é diferente, assim... Você sai 12 horas de um avião, chega... Isso, exatamente. Você tá aí você fica assim, né? Imagina, tirou uma foto lá do meu filho, nem sabe quem é o cara. Então... Imagina se o filho fala, Pablo Vittar. Pablo Vittar. Às vezes, então, o cara tá numa rotina. Sabe quem o cara tá numa rotina diferente, né? Então, mas assim, isso eu acho que é normal de todo artista, eu acho, né? Mas o que eu digo assim, que Humberto tem uma característica, o Maltz tinha outro, o Maltz era um cara mais ogro, assim, ele é tipo... Tá. Ele era um cara mais... tanto é que... Ele, batera. Batera. Então, mas não tem como, né? Batera. Você vai... batera também? É baterista? Mas quando você vai ver... Quando você é fã de uma banda, você tá querendo o cara da frente, né? O guitarrista, o vocalista. Ele fica mais visado. Pouco você mas sabe, o Maltz, né? Ele tem uma coisa banda. legal, cara, que ele é meio Ringo Starr, cara. O Ringo, se você reparar, mas ele não tocava nada, assim, mas ele era o Ringo, então, tipo assim, ele era uma cara do negócio, assim, tipo assim, não tem como falar assim, tipo, esse cara não é. Não, ele era uma identidade muito forte, né? E o Maltz sempre foi um cara muito visceral e emocional, então ele não é baterista técnico, ele tocava com emoção, ele esburrava a bateria. Então ele tinha aquela magia dele ali, ele complementava as coisas, né? O Augusto é aquela refinada, o Augusto foi sempre um músico muito, né? O cara muito estudado. Eu vou te falar assim, essas bandas dos anos 80 e 90, cara, eu acho que tirando o João Baroni,
Cara, cara, de baterista. Cara. Baterista? Mas o Joe Barone é outro nível. É outro nível. O Joe Barone é outro nível. Não tem nem como comparar, né? Porque não tinha tanta, não tinha tanta fonte assim de referência. Não, acho que até tinha, mas as referências, se a gente pegar até realmente... pegar como Beatles, né? Cara, era uma bateria mais... sim. Mas, por exemplo, se pegasse o Lobão, por exemplo, o Lobão tocava bem, cara. Não, tocava bem. Lobão, não tô falando que não existia, né? Mas só que as bandas eram... Mas esses caras aí, tipo o Lobão, esses caras... Eu também toco um pouquinho de bateria, eu dou umas arranhadas também, né? Mas esses caras, pra mim, cara, são os caras que mais me interessam, assim, de ver tocando, cara. Porque você vê que ali os caras são... É emoção mesmo, os caras não usam técnica, assim, não tem nada contra, né? Entendi. Toca pra valer mesmo. Toca com emoção mesmo, né? Mas na verdade é o que aproximava da gente, cara. Porque aí você... eu também toco violão. Por mais que fala, nós vamos todo mundo tocar Legião Urbana, que é o que inicia qualquer molecada da nossa época, iniciava. Mas Engenheiros do Havaí também era... Né? Pra ser sincero, não espero que você, né? Aqueles riffzinhos e tal. Que tinha umas músicas muito mais difíceis, né? Ana, cara. Não. Questão de as letras pra você decorar, é mais difícil. Então, aí sim, mas aí é onde tinha poesia, né? Agora todo mundo estriquena na guitarra, e chega cantando só 3 versos, 3 letras. Não, mas hoje não pode nem fazer introdução de música mais, cara. As bandas novas não pode. O Humberto veio aqui, o Humberto da banda que nunca existiu, explicou o seguinte: se você vai para tiver algum selo representando alguma coisa, não falei em gravadora, falei editora. Se alguém for editar sua música no streaming, alguma coisa, se tiver aquelas introduções longas, os caras falam, não vai rolar, porque 3 segundos é o tempo que a pessoa passa a música. Exatamente, essa música esse tempo. Então tem que ser um negócio... Cara... acompanha esse movimento que é hoje, né? A gente é do tempo que tem introdução, né? Não tem peso. Solo pro final. Exato. Era diferente. O processo criativo dos caras era totalmente de liberdade, né? Então... Eu queria aproveitar, vou pedir pra produção colocar ali mais umas imagens, tem umas imagens aqui de uns trabalhos seus. Tá. Que aí vai remeter um pouco essa época aí. Olha isso aqui, ó. Essa aí é a sua arte, aquela aqui. Olha aqui, ó. Você lembra da capa do Papel Pop? Lembro. Você lembra? Lembro. Sofá. Tem sofá, essa coisa aqui. Perfeito. Só que isso aqui, ó, é do tamanho dessa... Não é? Que tamanho que é? É maquete. Tem uns 30 centímetros de comprimento, né? Você olha isso aqui e você pensa que é o... Não parece? Parece. É tudo uma réplica. É tudo réplica. Aqui, ó. Não, então é miniatura. É miniatura. É uma miniatura. Cara, que louco. Esse é um dos clássicos que a gente tem dos trabalhos que a gente faz lá. Tá à venda lá no site dele. Então, esse é um clássico e... Calma aí, mas isso tem profundidade, não é o sapato. Isso é o objeto mesmo. É objeto mesmo, tanto é que isso aqui é acolchoado, isso aí tem tudo espuma, é napa, parece um couro, é tudo... Que louco! A única coisa adesivada são os instrumentos, o restante é tudo, né? Que corta... Que corta laser, né? E o quadrinho que é... E o quadrinho também é adesivado, né? E isso é tudo feito... Vamos ver o próximo. Manualmente, né? Tem mais, quer ver? Ó. Essa aí olha lá que doideira. Aquela ali é os displays, aqui, né? Cara, tem até a curva aqui, o brilho ali. Tem um brilho. É tudo assim, é tudo chapado, mas você olhando tem profundidade. Não, doideira, né? Ali é uma miniatura. Ali também é miniatura. O tamanho disso aqui é o quê? É 30 centímetros 30 também. centímetros? 30 centímetros por 20 de altura, assim. Não, você olha aqui e você pensa que é um palco mesmo. Cara. A segunda aqui, ó, de baixo pra cima. Então, ela, parece um palco. Então, é muito louco. É bem legal que a gente coloca uns LEDzinhos atrás, assim, ele fica iluminando, assim, nossa, bem bacana. Pode passar, por favor. Vamos ver o próximo. Aqui, ó. Olha que legal. Esses são os bonequinhos também que a gente faz adesivado, né? Pô, cara. Humberto, várias fases, né? Várias fases dele, né? Tá Augustinho ali. Augusto. Muito legal. Cara. Essas ilustrações eu fiz pro livro, eu fiz um pôster pro livro do Augusto também. São várias fases dele assim, aí foi junto com o livro. Deixa eu ver se tem mais uma. Acabou agora, acho que acabou. Vamos ver se tem mais uma. Não, agora acabou. Então, muito legal, cara. Legal. Isso aí foi... Esses materiais eu venho fazendo acho que de 6 anos pra cá, mais ou menos, né?
E eu faço junto com a minha ex-mulher, que ela na verdade eu crio as coisas assim, ela que faz a produção lá, né? Então, tua ex-mulher e vocês trabalham junto aí? A gente trabalha junto, porque aí e a gente é sócio, né? Dos negócios, sim, né? Não vamos mexer nisso. Não, mas ela... Nossa, que legal. E ela faz assim com um capricho incrível, assim, sabe? Ela faz, tipo assim, ela dá várias ideias na hora de produzir, de montar, né? E ela que me ajuda nessa parte aí dos materiais decorativos, né? E ela tem... E muito louco. Dedicação muito legal, total, cara. assim. O Humbertinho ali ficou muito louco. Muito, cara. Então, além desses personagens, tem outros ou não? De outras? Cara, eu até tenho, mas eu não tenho mais no site, assim. Mas eu já fiz do Bon Jovi, já fiz coisas do Pearl Jam. Eu fazia uns, né? Mas como é mais forte ao lado do Engenheiros, então eu faço mais dele, né? Quem que normalmente é a pessoa que te procura, assim, além dos fãs, assim, mas tem, por exemplo, você vende brinde para corporativo, empresa, alguma coisa, ou você trabalha mais nessa linha do individualizado, customizado? Como é que é? Eu trabalho bem mais no customizado, mas já cheguei a fazer alguma coisa paralelo também, né? De brindes, alguma coisa assim, né? E canecas, já cheguei a fazer para outras pessoas, e de a arte, tudo, né? Então, assim, esses materiais decorativos é mais direcionado para o pessoal da banda mesmo, né? Porque, como eu falei para você, eu era muito mais identificado pelas minhas ilustrações. Então, eu fazia aquele bonequinho do Merto ilustrado, tal. O pessoal, o Andrews, não sei o quê. E aí, quando eu montei esses materiais, tanto é que eu mantive o meu nome ali, né? Porque eu já era conhecido pelas ilustrações. Então, aí eu falei, vou migrar para fazer algumas coisas de ilustrações para os fãs. E aí, falei com a Arielle, né? Que é a minha mulher. A gente falou, vamos começar a fazer, né? Começamos fazendo um material aqui, outro ali. E aí... Cara, porque é muito legal. Eu fico imaginando, por exemplo, um display daqueles de... Não sei se eu posso chamar de display, aquele... O grande lá, né? O baixo é o display. Por exemplo, você pegar um restaurante, um lugar e fazer uma decoração de rock, né? Você colocar na parede umas guitarras... Então. Umas guitarras históricas, sim, né? Sim. Você fazer réplica. Fazer réplica disso aí, né? Meio que um Hard Rock Café tem as originais. Originais, né? Mas, pô, você pega aqui no comércio menor, né? Que o cara tem um restaurante, uma lanchonete. Eu cheguei a fazer, então, mas aí o Rock do João, né? O Bar do João. Mas a intenção agora é fazer umas coisas mais diferenciadas mesmo, assim, para outros segmentos, assim. Já comecei a fazer outros materiais diferentes já também, né? E aí a minha ideia é poder fazer com outras bandas agora, assim, né? Então, a ideia é mais ou menos essa mesmo, né? E eu sempre peguei paralelamente, né? Outros artistas, assim, né? Mas o forte mesmo sempre foi Engenheiros, né? Porque é um grupo de fãs tão grandes que eu conheço, assim, que me relaciono com eles, né? Então, consigo oferecer esses materiais, assim. E é legal, cara, tá no Brasil inteiro, cara. Dá pra fazer uma marca registrada desse negócio aí. Cara, imagina, cara. Fazer conjunto. Fazer um Funko. Funko é aquele boneco. Pode crer. Os bonecos cabeçudos. É mesmo, né? Fazer dos engenheiros. Pode crer. Mas tem coisa pra caramba que dá pra fazer, assim. Já imaginei muita coisa. Tem coisas que eu gostaria de fazer, mas aí, tipo, tá na cabeça, mas, porra, eu não consigo materializar, cara. Você vai conseguir vender agora um certo bonequinho dando uma cadeirada em outra. É verdade, né? Se fizer uma coisinha assim de um M. Né? Ai, cara, tá me rolando na internet, cara, que não sai da cabeça esse negócio da cadeirada. Pois é, cara, mas é legal, cara. É uma das coisas que eu gosto pra caramba, assim, de saber que... Porque, Marcão, quando eu comecei a fazer isso aí, a minha ideia qual que era? Eu peguei e falei, eu preciso fazer umas coisas diferentes. Na verdade, minha cabeça sempre foi assim, eu gostaria de fazer coisas que na minha época de fã não existia. Eu não tinha esse tipo de material na minha época de fã. Eu não tinha uma engrenaginha legal para colocar de decorativa, por exemplo. Eu não tinha nada disso. Eu não tinha um sofazinho desse. Eu não tinha nada disso. Não tinha. O máximo que você tinha na minha época era camiseta, bandana, um pôster, né? Era isso aí. Isso mesmo. Mas material... caro, né? E material físico mesmo era uma coisa que não existia na minha época. Que o cara jogava. A palheta. Cara, conseguiu uma dessa, porra. Aí quando eu comecei assim, falei com ela, falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu peguei e falei, vou começar. Eu comecei com aquela engrenaginha da paz, né? Que é uma engrenaginha vermelha que tem o símbolo da paz, assim. Sim. Comecei com ela. Falei, eu vou fazer uns lances físicos, assim, acho que, né? Eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Não posso, vou vender camiseta, vou fazer, vou tentar pensar. Aí quando foi a ideia original mesmo foi fazer alguma coisa que
Tanto é que isso é exclusivo, não tem ninguém que faz isso aí. Que fosse físico, para a pessoa colocar na enfeite na parede dela, e né, na sala, assim. Então a ideia foi essa. Aí foi fazendo material, assim, foi um atrás do outro. E a gente tem um catálogo grande de... Aí você tem uma lojinha na internet, tem uma lojinha na internet, para vender esse material. E além da lojinha, tem pontos comerciais na sua cidade que vende também? Não, por enquanto só internet. Só. Eu cheguei a mandar para a loja, mas para fora, assim, para uns fãs de fora. De assim. longe e tal. Isso, eles comercializam nas lojinhas deles. Mas eu só vendo pela internet virtual mesmo, né? E qual que é teu sonho de fã? Qual que é o sonho do fã? Acho que até sei o que é. Vou perguntar pra ele. Caramba, sonho de fã, cara? Putz, Marcão. Você tem algum sonho assim, fala, pô... Caramba, meu... Tipo, eu queria ver os 3 tocando junto de novo, sei lá. Esse acho que é o sonho de todo fã. Acho que todo fã que é fã de engenheiro sonha com isso, cara. Que eu acho que um dia vai acontecer. Mas assim, cara, eu sou tão realizado em relação a essa banda, cara, que hoje em dia, nesses 30 anos, vão colocar 25 anos pra cá, né? Que eu comecei mesmo assim a fazer algum tipo de material, né? Que eles tivessem conhecimento do que eu fazia, que eu me realizei como um fã, assim, cara. Tipo, né? hoje eu me relaciono com os 3, eu converso com os 3, eu tenho histórias com o Augusto que para mim são importantes pra caramba, com o Carlos também, sabe? Então, assim, eu me realizei com... sonho mesmo, acho que é juntar os 3. Mas os caras vão voltar? Os caras vão lá pro Allianz Parque? Vai. Os caras... É jogo duro ali, hein? É mesmo? É jogo duro, viu? Pô, até os Titãs reuniram de novo. Cara, eu acho assim, cara... Dá um dinheirinho bom, hein, bicho? Claro que dá. Um dinheirinho os caras bom, estão voltando tudo, né? Mas aí... É a diferença dos caras, né? Isso que eu ia falar. É a diferença dos caras. É a diferença mentalmente de opinião, cada... Opinião, né? Dos 3... O bicho deve ser marrento pra caramba. Não, quer falar. Não, mas então, qual que é a diferença em relação a isso aí? Tipo, que nem o Augusto e o Carlos se reuniram, beleza, né? E tá muito legal, cara. É um negócio muito legal. Sim. Já o Humberto já é outra história, entendeu? Porque o que acontece? Dos 3, o Humberto é um cara que, além dele nunca ter parado, ele sempre continuou ali. Os caras foram saindo, né? Ele nunca parou. E ele nunca parou e ele é um cara que é um cara de projeto. Então, tipo assim, ele sempre tá lançando alguma coisa, então tá sempre... Renovando. Então, tipo assim, hoje ele já tem um projeto pro ano que vem. Então, tipo assim, ele sempre tá fazendo coisas. Então, assim, para ele parar o que ele está fazendo e voltar com engenheiros, assim, é uma coisa... Eu tenho certeza, por mais que eu saiba que é o jeito dele tudo, com certeza dá para entender que, assim, é uma coisa que não cabe para ele, assim, entendeu, hoje, né? Porque ele já tá ali num processo que, tipo... Ele tá com coisas novas, ele tem projeto de turnês pro ano que vem, então, tipo assim... vamos fazer explodir aí uma hashtag. Volta engenheiros. Volta engenheiros. Fazer a campanha aí, né? Como é que era? Volta... como é que era os 3? O nome era... O quê? Gessinger, Leaks e Maltz. Isso, é GLM, né? GLM. Isso, volta GLM. Tinha esse movimento já, nossa. Gessinger, Leaks e Maltz. Mas é isso, cara, eu acho que... Mas você vê, como os caras separavam muito, assim, essa coisa do profissional, é mais fácil para eles agora não terem essa nostalgia. Pode ser. Você pega os meninos lá, os caras quando era menino ainda, o Titãs, por exemplo, quando eles estavam juntos no ensino médio. Sim. Os caras, eles eram colegas da escola. Tinha umas relações também, né? Porra. Você já viu as imagens deles na escola? Não vi. Cara, é muito engraçado até, cara. Você olha o Nando Reis, cara. Cara, e o Serginho Grosman tá lá, cabeludão, agitando as coisas. Então os caras têm uma história diferente, né, de amizade. Amizade é diferente, assim, a energia da banda, a forma como eles criaram a banda, ou como eles mantiveram a carreira deles é muito diferente. Assim, cada banda é diferente. A primeira formação que eles tocaram lá foi uma coisa assim, vai ter um evento da faculdade e tal, eles já eram... Ou eles estudavam juntos, você sabe? Eu sei. Como é que foi? Foi assim, foi exatamente isso que a gente está falando. Na verdade, eles também não eram amigos. Eles foram juntados por uma outra pessoa, um amigo em comum lá, que tinha, quando teve a greve na faculdade, né? Eles estavam fazendo, tipo, tá tendo greve na faculdade, eles começaram a juntar bandas para ficar tocando lá, nesse período que ficou parado a faculdade. Aí o pessoal foi fazendo os happenings deles lá, né? Os caras fazem greve, quer ter banda ao vivo. Os caras o que você toca aí? Mais ou menos isso, né? Você canta, então vem pra cá. E nessa juntou uma banda muito louca, né? Cara, então,
Quantas bandas surgiram assim nessas... Verdade. Onde surgiu a banda? Então, era a Federal a Federal do Rio Grande do Sul, né? E aí eles juntaram... Faculdade de Arquitetura, inclusive, Faculdade de Arquitetura. Porque não tem como. Aí o que Isso aqui na Brascuba tinha esse negócio? A Fausta. Mas e tinha uma produção artística, né? Sim, ainda mais a arquitetura sempre tem, né? Os pirados, né? Tem. E aí eles juntaram ali para fazer esse show. Na verdade ia ser só esse show, né? Porque eles não se conheciam. Tanto é que o Carlos fala muito, assim, tipo assim, o cara chamou o Carlos para tocar, né? Tocar bateria. Foi juntando, você sabe tocar guitarra? Você sabe tocar bateria? O Carlos vai falar, beleza, eu toco, mas quem vai tocar guitarra? Fala, o Gessinger. Ele falou, putz, o Gessinger? Eu não vou com a cara desse cara. Ele mesmo falava, eu não vou com a cara dele, né? Tipo assim, mas, bom, é uma noite só, então beleza, não tem problema. Ele deve ter falado outra coisa, viu, no dia. Mas a censura não permite. Né? Então, tira as crianças da sala. Foi uma banda juntada sem os caras se conhecerem. Então, tipo, não eram amigos já ali já começa, né? Eles já não eram amigos, mas... Que doideira, né, cara? Então, mas aquela junção... formou uma banda, né? Então, aí depois os caras foram se desenrolando, os caras foram mais se conhecendo, tudo bem. Aí depois o que os caras tocaram nesse show? Nesse primeiro show? Eles tocaram só a maior parte jingles e alguma coisa ou outra do Humberto que ele já tinha escrito lá. E jingles ele tocava um extrato do Tomate Elefante. É lá. Mesmo? Você tá brincando? Sério. O áudio desse primeiro show tá na rede já. Cara. Procura quando do Casas Dededrim. Mais ou menos isso aí. Eles tocavam música. Paraíba. Depois procura no YouTube, tem aí o som desse primeiro show aí. Tinha um jingle legal. Que fui eu que converti até. Quando eu recebi essa fita do primeiro show, fui eu que transferi ela. E tá no YouTube? Tá no YouTube, só procurar você acha lá. É mesmo? Tá. Não, vou procurar. Quando o Carlos me deu o material, veio essa fita do primeiro show também. E dá pra ouvir o que eles tocaram lá? Sim, dá pra ouvir. Jingles, aí você vai ouvir lá a Lady Laura do Roberto Carlos, você vai ver o jingle do Biscoito Sem Parar lá, que tinha na época lá. Caraca. E algumas músicas que o Humberto fez. Cara, tava de sacanagem. Então, porque... Era bagunça. E essas músicas do Humberto não tá em nenhum disco? Não. Só tem uma. Nenhuma delas que tocaram nesse primeiro show tá em disco. Só uma, que eu acho que chama Por Que Não, que acho que ele deve ter tocado no primeiro show. E é que depois virou um single que tocou nas rádios lá, né? Certo. Chama Por Que Não. Mas essas músicas, nessa época, eles não estavam muito afim de querer mostrar muito trabalho próprio. Era um negócio mais de bagunça mesmo, né? Caramba, cara. Depois, no segundo show, já começou a ser um negócio mais autoral, aí começou a rolar as músicas que o Humberto tinha e tal. Certo. Mas alguém deve ter falado pros caras, pô, vocês mandaram bem, né? Daí eles devem ter ouvido alguma coisa disso, assim. Depois aí tinha Deve ter tido uma repercussão ali. Sim, aí uns caras começaram a escutar eles lá, falou, tinha um cara de uma danceteria chamada 433 aí em Porto Alegre, que começou a convidar eles pra tocar nessa danceteria. Aí começou, né? Eles tocavam ao vivo no... E se você for ver, né, cara, porque eu acho que nessa época, eu acho que o triângulo ali seria São Paulo, Rio e Brasília, né? Onde os caras estavam lá em Porto Alegre, cara. Daí tinha Minas Gerais, tinha mais mas banda. Minas Gerais era mais questão do clube da esquina, né? Mas Minas Gerais era um pouco mais... tinha banda, mas só que esse trio... mesmo era Rio, São Paulo e Brasília, né? Então, já que você falou do primeiro show, tem uma curiosidade que é o seguinte também. Quando eu recebi essa fita, que o Maltz acho que nem sabia que ele tinha dado essa fita do primeiro show. Ele nem viu o que ele deu, né? Aí, eu falei pro Bola, nossa, a fita do primeiro show tava marcada lá, 11 de janeiro de 85, faculdade. Falei, pô... Aí eu peguei, a gente converteu ela pra CDR na época, né? Converti ela pra CDR e tal. E depois, por um acidente futuro mais pra frente, ela acabou vazando aí, né? Sei. Mas a gente não tinha passado na rede nem nada, a gente tava só com a gente esse som aí. Tá. E aí, cara, o que aconteceu? Eu peguei um dia, assim, tinha uns documentos também que o Maltz tinha dado lá da banda e tal, e eu cheguei pro Bola e falei, o seguinte, Bola, o que a gente vai fazer com esse monte de documento que tá aqui? Porque tinha documento lá de assinatura do Pitts, de contrato, uma coisa de gravadora, tinha um monte de coisa, assim, né, cara? Eu falei pro Bola, assim, não faz sentido a gente ficar com esses negócios aqui, né? Vamos devolver, né? Eu devolvi pro Humberto. Eu falei, vamos levar pro Humberto. Aí cheguei lá pra um show um dia em 2000.
Aí cheguei pro Humberto e falei, é o seguinte, a gente recebeu esse material, tinha alguma coisa... Chegou com uma pastinha. Exatamente, com uma pastinha. Igual um oficial de justiça. Exatamente, com uma pastinha ali. Memorando. O Humberto, vai, caramba. Não, o oficial de justiça foi ele, que a hora que ele viu o material, falou assim, tá, isso aqui tem que ficar comigo. Ele colocou debaixo do braço, assim. Mas aí eu contei pra ele toda a história. Falei, a gente tá com esse material e tal. Ele falou, não, você pode ficar com esse material, a gente tinha muita fita demo, essas coisas, né? Não, pode ficar com esse material, só não passa tal, ou fica com vocês, tá tudo bem. Ele já conhecia a gente também nessa época já. Aí eu falei pra ele, Humberto, eu tenho essa fita do primeiro show aqui. Só que eu não dei a original, eu dei uma cópia. A original tá comigo. Aí ele falou, sério, cara? Porra, que legal. Ele não tinha esse material. Ele não tinha a fita do primeiro show. Mas é sempre assim. Ele não tinha, então que tava com o Maltz, né? Aí ele ficou super feliz, né? Ele pegou a fita do primeiro show e levou. E aí, 1 ou 2 anos depois, graças a essa fita do primeiro show, tem uma música lá chamada A História, com E, né? A História, assim. Ela é toda engraçadinha e tal, isso daí já era a letra do Humberto já. E aí ele refez essa música baseado na fita que a gente tinha dado. Ele não lembrava direito dessa canção, assim, como que ela era toda tal, não sei o quê. Aí, graças a essa fita, ele regravou num disco depois, posteriormente, em 2001, chamado Surfando Karmas e DNA. Ele gravou História, tracinho História, porque já era de e-mail, né? História. É eletrônico, né? Que foi um momento em que ele voltou a falar com o Maltz. Depois de um tempo brigado, eles voltaram a se falar por e-mail. Então, eles dois trocaram e-mails com letras de música. Legal. E o ritmo é o mesmo, a estrutura da canção é a mesma, só que com letras atuais, né? Esse foi um lance legal, porque foi graças a essa fita aí que ele conseguiu tirar essa música. Pô, que legal, cara. Aí ele regravaram. Que história, mano. Que história bacana. Então, aí foi um... Não é à toa que você tá até hoje nessa aí, porque tem muita coisa legal. E são coisas que acontecem, são várias coisas que já aconteceram, assim, que tipo assim, a gente fala assim, é acaso e tal, mas assim, foram coisas que foram acontecendo, assim, que eu falava, porra, como pode, né, cara? E... Até essa relação com o Augusto também, tipo, Augusto, eu admirava o Augusto, mas assim, nunca mais tinha visto ele, né? E aí, quando eu fiz esse Sofá Pop, foi em 2017, o primeiro Sofá Pop que eu tinha feito, eu fui levar para ele lá no Rio de Janeiro. Falei, putz, eu preciso conhecer o Augusto e a primeira coisa que eu vou fazer é levar esse sofá para ele. Aí foi meio trabalhoso, porque nessa época o Augusto não tava falando muito, ele não estava aparecendo em lugar nenhum. Tava sendo feita a biografia dele, tava muito difícil para conversar com ele também, ele tava bem enclausurado. O pessoal penou bastante para poder tirar alguma coisa dele nessa época. E aí eu peguei e falei com a biógrafa da Silvia Remazo, né? Falei pra ela, fala com o Augusto lá, se eu posso encontrar com ele no Rio de Janeiro, tal, não sei o quê, eu sou... Ela falou, o Andrews é um desenhista, tal, não sei o quê. Tudo bem, não sei o quê. Falei, fala pra ele vir aqui. Aí encontrei com ele lá em Botafogo, num cafezinho lá. Aí, super nervoso, né, cara? Nunca tinha falado com o Augusto pessoalmente, assim. E aí eu peguei e falei, Augusto, é o seguinte, eu vim trazer pra vocês presente e tal. Levei num baúzinho legalzinho, comprei um baúzinho, assim, bem legal, assim, meio parecia uma maletinha. Aí ele, ficou super feliz, assim. Aí eu falei, o que eu vou falar pro Augusto, assim? Eu não vou ficar nem meia hora, eu vou ficar nem 5 minutos falando com ele, né? Não tem nada pra falar com ele, não consigo, né? Ele ficou 4h30 falando. Caramba! O cara, ele é tão assim, ele é um cara que ele gosta de conversar e tem muito assunto. Né? Muito assunto. Mas se tivesse gravado, teria feito a biografia dele. É verdade. Teria feito mesmo. Deixa a autora saber disso. Então, cara. Cara, perdeu 4 horas falando. Eu achava que ia ficar ali no máximo 5 minutos, né? Ia falar, beleza, e ia embora. Mas ficamos lá um tempão, e não parava de conversar, e a gente conversava, e eu comecei a falar um monte de coisa e tal. E nessa época, assim, eu falei, o Augusto, ele precisa voltar, cara. Ele precisa mostrar a arte dele, né, cara? Ele é um cara que... Ele tem tanta coisa para transmitir, cara, que é complicado ele né, ficar parado assim. E era um desejo mesmo. E essa época ele estava começando a retomar, né? Ele já tinha tocado com uma japonesa chamada Tsubasa, né, Yamamura. E a Tsubasa ele fez uma participação discreta com ela, assim, tocando, né? E então, assim, foi a volta dele ao palco. E aí, era uma vontade de ver ele tocando de novo, fazendo. Tanto é que atrás do sofá eu coloquei lá, Augusto, volta a tocar, não sei o quê. Né? Eu coloquei uma dedicatória lá atrás e escrevi pra ele, assim. E
E falando sobre essa relação, né? Depois de tanto tempo depois, acabou virando uma amizade. Porque, pô, hoje em dia eu converso com ele. Converso com ele. E a gente, tivemos... Essa história foi muito legal também, porque foi uma coisa assim... Eu já conheci o Luiz da banda Que Nunca Existiu, né? E o Humberto também. Aí um dia o Luiz falou, pô, Andres, eu precisava falar com o Augusto, cara. Porque eu tenho uma música aqui, eu não sei como chegar nele, né? E eu sei que você é um cara que tá em contato com ele ali, né? Uhum. Que eu tinha ido no Rio de Janeiro, tava falando com o Augusto. E aí eu falei, beleza, eu tento falar com ele, cara. Aí ele me passou a demo da Só Uma Vez e colocou um históricozinho lá. Você que fez a ponte. Ele colocou lá o que a banda era, né? A banda tava começando a divulgar as coisas, né? Ele falou, ele me deu a história da banda e a demo. Eu falei, aí eu encaminhei pro Augusto. Aí ele gostou. Aí ele gostou, cara. Falou, não, pode só, eu falo com ele sim. Aí pegou e ele... E tá aí, tá na... Cara, muito legal. Tá no Spotify. Sei. A canção ficou linda, cara. Gente, o tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Tem muita história ainda, né? Tem, cara. Tem que fazer o... Mas, pô, queria te agradecer ter vindo aí de longe, bater um papo com a gente. Aí eu que agradeço. E queria que você aproveitasse também para divulgar. E aquela câmera está direto em você, ali você pode falar como que as pessoas podem adquirir sua arte, podem conhecer, ver o teu catálogo. Legal. Pode falar do seu Instagram, do site, fica à vontade. Eu que agradeço vocês aí por, é papo muito legal. E saber que você é baterista e toca também, que legal, cara. Bom. E arquiteto ainda. Cara. E o primeiro show no dia do aniversário. Cara, quase que alinhou todos os planetas aqui hoje. Caramba, de 11 de janeiro. 11 de janeiro, cara. Que legal. Tava fazendo 7 anos aquela. Boa coincidência, né, cara? Que legal. Bom, o meu Instagram é o andrews.art, né? O Andrews encontra todas as minhas artes lá. E eu tenho Facebook também, que é só colocar Andrews Lima lá, que me acham também. E o site para vendas e dos materiais é o andrewslima.com. Tem todos os materiais disponíveis lá, com os valores. Entrega para todo o Brasil. Todo o Brasil e fora também. Boa. Opa. Maravilha. Muito bom. Então é isso, meu amigo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, cara. Valeuzão mesmo. Show de bola. Gente, hoje tem uma surpresa para vocês. Vocês vão ver nós no próximo episódio com a mesma roupa. Que hoje é dobradinha. Cadê o figurinista? Assim, que aqui é o pódio que vier. Então vai... Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Segue a gente lá. Valeu.